espiritual, é vencendo a indiferença espiritual. É esse o tema que nós vamos tratar hoje. E eu quero que você fique ligado, irmãos, porque talvez você, sem que você perceba, você possa estar sendo vítima desse problema. Você possa estar sendo uma vítima da indiferença e, obviamente, você ainda não notou isso. Só que nós vamos identificar aqui alguns sinais que apontam e que indicam que nós talvez possamos estar sendo vítimas, né? Existem, igual o vírus, né, os assintomáticos. E quando se trata de indiferença também, tem aquelas pessoas que elas nem sequer percebem que estão carregando consigo o problema. Elas estão com ele, mas não identificam, não percebem. E só um exame mais profundo é que vai realmente detectar o problema. E eu gostaria que hoje nós fizéssemos esse autoexame. E uma vez avaliando e percebendo, dando positivo, algumas coisas precisam ser feitas. A gente precisa alertar-nos para isso. Porque em nada a indiferença ela coopera ou contribui para o nosso bem. Pelo contrário, a indiferença é, irmão, certamente algo que o inimigo se utiliza para que venhamos apostatar, desviar-nos, venhamos tornar-nos incrédulos e, consequentemente, cristãos, entre aspas, né? Porque cristão que é cristão jamais se deixará ser vencido pela indiferença, mas muitos estão e acabam se tornando cristãos que não fazem a diferença. A indiferença, ela gera o não fazer a diferença. Olha só. A indiferença, ela produz cristãos que não fazem a diferença. E isso é um grande perigo, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Diga glória a Deus. Deus nos chamou para sermos bênção, irmãos. Quando Deus disse a Abraão, ser tu uma bênção, está dizendo, cara, você vai fazer a diferença na vida de muita gente. Você vai ser bênção na vida de muita gente. Então eu acredito que Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Deus quer nos tornar homens e mulheres, servos e servas, que vão ser bênção na vida de muitas pessoas. E eu quero começar, né, o irmão já colocou o versículo aí, né, já antecipou, todo mundo já sabe qual é Mateus 24, versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria, igreja? O amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Há textos, há Bíblias que falam quase todos, né? Coloca essas outras traduções aí. Vamos ler na tradução NVI. Coloca para nós a NVI, para nós termos uma compreensão mais ampla, né? Diz, olha só, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Coloca NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Alguém pode dizer misericórdia? E para concluir, coloca King James. Vamos ver a tradução da Bíblia King James. Se é que é assim mesmo, que se pronuncia, acho que seja. Vamos lá, esse é King James, né? E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Alguém está entendendo? Pode dizer um amém? Amém. O texto diz, irmãos, que primeiro a gente precisa entender o contexto. Esse versículo ele foi escrito numa ocasião em que Jesus estava falando dos sinais dos fins dos tempos. Jesus estava falando de alguns acontecimentos que se manifestariam quando ele estivesse próximo a se manifestar. Então ele disse que muitas coisas aconteceriam. Tem uma lista, e se você for ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, todo ele fala da vinda de Cristo, fala do que aconteceria quando Cristo viesse, quando ele estivesse prestes a vir, quando ele estivesse perto de se manifestar. Então algumas coisas iriam acontecer, e essas coisas evidenciariam, confirmariam que o fim estava próximo. E uma das coisas que ele relata como sendo
sinal de sua vinda, ele fala de uma multiplicação. Ele fala de um aumento. De quê, pastor? Da maldade. Fala do aumento da iniquidade. Ele fala que as coisas, elas se agravariam. Eu tenho feito a seguinte pergunta: isso tem acontecido, irmãos? Isso é uma realidade nas nossas vidas, no nosso meio? Essa é uma realidade da humanidade, né? do período, do tempo que a gente vive? Vocês concordam comigo que a maldade, que a iniquidade, ela tem se multiplicado dia após dia? Quantos concordam com isso? Levante a mão, deixa eu ver. Então é fato isso. O que Jesus falou é uma realidade que a gente já percebe com clareza que tem acontecido nesses dias. Nós temos visto que a iniquidade, as coisas que elas são erradas, né? A maldade do próprio homem, meu Deus, a maldade ela nunca esteve tão... A gente fica vendo como num período como esse, onde era para estar se manifestando misericórdia, onde era para estar, irmãos, todo mundo se ajudando. Tem gente que você acredita, tem gente que tem se aproveitado do momento para tirar proveito disso, para ter benefícios. Tem gente que está se aproveitando de uma situação tão lastimável da morte de pessoas, para fazer com disso um lucro. No meio político, então, eu não gosto nem de falar sobre isso, mas infelizmente temos visto a maldade de homens, irmãos, que se utilizam da pandemia, da morte, do número de mortos, para tentar derrubar alguém, para tentar falar mal de alguém, potencializando isso, dando uma ênfase. Eu não estou desfazendo-me do problema, não, ele existe, ele é real. Eu estou dizendo que alguns estão se aproveitando disso para, de alguma forma, puxar a sardinha para o seu lado, e usando isso para tentar manchar a imagem de outros. Isso é maldade, irmãos. Isso é maldade. Mas a Bíblia diz que a maldade ela tenderia a crescer, ela não ia diminuir. A gente que espera, isso não deve nos fazer perder as esperanças na humanidade, no homem, nas pessoas. Mas é algo com o qual a gente precisa aprender a lidar, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. E não é de se espantar um homem que vai e que mata o outro de uma forma tão brutal, de uma forma tão, irmãos, fria. Pessoas que abandonam a outra, pais que abandonam os filhos que agridem os pais, que matam pais, filhos, gente, meu Deus, ouve, irmãos, filhos que matam os pais para ficar com a herança, pais que pegam os filhos e jogam, não sei qual andar do prédio, o filho morre lá embaixo. E não se assuste se aparece, porque a gente olha para algumas coisas e fala: meu Deus, como é que fulano pode fazer isso? Como é que o Beltrano pode fazer isso? Como é que alguém é capaz de ter uma atitude dessa? Está escrito que a maldade se multiplicaria. E quando algo se multiplica, irmãos, quando algo aumenta a proporção, quando a proporção de algo aumenta, a gente tende a ir se habituando com essas coisas. A gente tende a ir se acostumando com essas coisas. Eu falava de manhã, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa até ter cuidado ao abordar o assunto, o tema, mas é uma necessidade de se falar. Você vê que cada dia que passa, a sensualidade ela aumenta, né? Cada dia que passa, seja um filme, seja tudo quanto é produção que visa ter acesso às pessoas, eles aumentam. Eles aumentam o grau de imoralidade, eles ampliam o grau, né, de sensualidade, usando a figura muitas das vezes feminina, não só feminina, masculina também, para atrair, para despertar um desejo sexual, né? Digamos que seja algo que Deus ele proibiu, no sentido de não permitir que nós nos entreguemos a essas paixões carnais, mas você vê que se trabalha, você anda na rua, você vê a imagem em outdoor de mulheres despidas, imagens que até algum tempo atrás isso era totalmente, tanto que muitos ainda lutam para tentar evitar que esse tipo de coisa seja proibida, mas não é. Você quase tem imagens expostas, né? Imagens expostas que atiçam, né? Que despertam esse lado, né, carnal do homem. Então cada dia se ampliando, cada dia a maldade ela aumentando, ela crescendo, ela se avolumando.
Mas Jesus não falou sobre isso, não está escrito, ele não disse que isso viria ou haveria de acontecer, pelo menos está aqui, ele deixou isso claro. E ele disse que o fato de acontecer essa multiplicação, e por causa dessa multiplicação, por motivo dessa multiplicação da maldade e da iniquidade, muitas pessoas, elas perderiam a esperança, elas perderiam o ânimo, elas se esfriariam, elas seriam afetadas por essa onda, irmãos. Elas não propriamente seriam praticantes da iniquidade ou da maldade, mas elas perderiam o amor. E isso é um perigo, porque às vezes a pessoa, outro dia o rapaz falou, não faz nada de mal para ninguém. O problema não está em só não fazer o que é mal, o problema está em eu não fazer o que é bem, ou o que é bom. E eu disse para ele, olha, falei para essa pessoa, ele estava preocupado com alguém que estava fazendo alguma coisa para ele, e ele falou assim, olha, mas eu não faço mal para ninguém. Eu falei, amigo, a questão não é só não fazer o que é mal, é deixar de fazer o que é bom. Ou seja, o diabo, ele não consegue me fazer ser parte dos que praticam a maldade, mas ele consegue me tirar daqueles que estão aquecidos pelo Espírito, tornando-me um cristão frio, um cristão, irmãos, que perdeu a sua essência, que não salga mais, que é um sal que não salga, que se tornou insípido e que não serve para nada, só para ser pisado pelos homens, me tornando um cristão que deixou de brilhar, não tem mais luz, não ilumina mais nada e não ilumina mais ninguém. Então ele não consegue me fazer praticar maldade, mas ele tira o brilho da minha vida, ele tira o calor de mim, ele me torna frio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é exatamente o que eu quero falar hoje. E um dos aspectos que eu tenho destacado desse texto, que eu acho que é sempre importante falar, embora já tenhamos falado isso em tantas outras ocasiões, porque às vezes alguém que está nessa condição, o inimigo é tão sujo que ele faz a pessoa usar a palavra para poder justificar a sua frieza. Ele diz, não, mas Jesus falou, pastor, que isso aconteceu, por isso que eu estou assim frio, por isso que eu estou assim desanimado, porque Jesus falou que eu vou esfriar, então aconteceu comigo. Mas Jesus falou isso, ele não falou na intenção de nos dar uma justificativa para que isso acontecesse conosco. Ele está dizendo mais em sinal de advertência, falando, olha, vai acontecer isso com muitos, ou com a maioria, não com todos. Muitos vão ser vítimas desse problema, muitos vão ser contaminados por essa frieza, alcançados por essa frieza, mas não significa que obrigatoriamente eu deva me incluir nesse grupo, sabe, dos que vão se esfriar. Por enquanto ele está dizendo, olha, isso vai acontecer com muitos, cuidado para que você não seja um desses. Alguém me entende? Diga glória a Deus. Cuidado para você não ser um dos que vão estar nessa estatística dos frios, dos que, porque a iniquidade multiplicou, a pessoa perdeu a alegria, perdeu o ânimo. Irmãos, a multiplicação da iniquidade, ela não vai ter a minha contribuição para isso, e nem muito menos a daqueles que vão se permitir se deixar ser esfriados pelas circunstâncias que nos cercam. É por isso que a gente tem que olhar para a palavra e olhar para o próprio Deus, porque se a gente for olhar para a multiplicação da iniquidade, nós seremos os próximos a nos esfriar e a nos tornar indiferentes. Como o tema hoje é indiferença espiritual, acho que é importante deixar muito claro o que significa, o que quer dizer isso. Esse termo indiferença significa a característica de quem se mantém tranquilo, não demonstrando preocupações ou interesse. É um sentimento de apatia, de descaso, de frieza e de insensibilidade. Isso é ser ou estar indiferente. É quando você, mesmo não estando bem, mesmo você não estando da maneira como deveria estar, você está sossegado com isso, você está tranquilo, isso é indiferença.
É a pessoa estar, irmãos, precisando de uma mudança, porque a condição em que ela se encontra não é boa, não é confortável, mas ainda assim ela está tranquila. Eu não estou falando de uma tranquilidade, uma paz de espírito, que isso a gente precisa ter. Eu estou falando de uma tranquilidade estando no pecado, estando fora da vontade de Deus, estando fora do propósito de Deus. Ninguém que está fora do propósito de Deus pode ficar tranquilo. Lembra? Eu falei sobre isso aqui, quando Jonas estava indo para Nínive. Ninguém pode ficar dormindo, irmãos, tranquilo, estando indo na direção errada. Ninguém. Ninguém que está, por exemplo, num veículo e está indo rumo ao abismo, pode ficar tranquilo dentro do carro. Não, tá bom. Ninguém pode estar dentro de um barco e esse barco está indo igual nos desenhos, né? Os barcos vão indo, aí lá na frente tem uma cachoeira que vai cair lá embaixo. Dá para ficar tranquilo? Estão dentro de um barco desse? Mas tem gente que está tranquilo, indo em direção ao inferno, perdendo a sua salvação, e está tranquilo, está indiferente. E é por isso que Deus hoje está nos trazendo essa palavra, para que nós despertemos e passemos a tomar atitudes que vão nos colocar no rumo certo, na direção certa, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele nos falou sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Então veja essa palavra de Jesus como um alerta, não como uma justificativa, como uma desculpa para eu me esfriar. É como um alerta para que eu evite que isso ocorra comigo. No capítulo 12, no versículo de número 11 de Romanos, está escrito, vamos ler em diversas traduções. Primeiro, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então olha só, olha o que o texto diz. O texto, ele usa o termo fervoroso. Você sabe que ser fervoroso, irmãos, é o contrário de ser indiferente. Ser fervoroso é você ser ativo, é você ser zeloso, é você ser dedicado, é ser diligente, é ser empenhado. E Deus nunca precisou de homens e de mulheres fervorosos como nesses dias, servos e servas do Senhor, que deixarão de lado a indiferença e fervorosamente vão servir ao Senhor. Aqui fala de servir a Deus. Como nós estamos servindo a Deus? O nosso servir a Deus tem sido de maneira fervorosa ou fria? Porque, como eu posso saber, pastor, como tem sido? Às vezes, irmãos, a gente está num culto como esse, e o indiferente, sabe qual é o maior desejo dele? É o pastor dizer amém, tchau, irmão, glória a Deus. O indiferente, ele não vê a hora de terminar, ele quer ir embora já, ele já acha isso aqui uma chatice. Acho isso aqui O fervoroso, ele quer mais, ele já não vê a hora de domingo que vem. Ele já não vê a hora, irmãos, de estar na presença de Deus. Ele quer comunhão, ele quer estar diante do Senhor. Não que ele não possa ter comunhão fora de um culto, ele pode, mas ele quer estar reunido com os irmãos, ele quer adorar a Deus, ele quer louvar o Senhor, ele quer levantar as mãos santas no meio da congregação, ele quer ter comunhão com o Pai, ele é fervoroso de espírito, ele não quer fazer as coisas de maneira displicente, relaxada, ele quer fazer as coisas com zelo, com dedicação, com empenho. É o fervor. E Paulo ele orienta que é assim que eu preciso servir a Deus. Que eu preciso ter cuidado para que ao longo da caminhada, aquela frieza que Jesus falou, ela não tome conta da minha vida. Ela não se apodere de mim a ponto de o fervor não mais existir. É na oração. Eu não tenho prazer de orar, pastor. Eu não tenho prazer de pegar uma Bíblia para
cuidado. A indiferença, ela pode estar se manifestando em você. E a consequência disso, irmãos, ela não é boa, ela não costuma ser boa, ela nunca foi boa. E não é por um acaso, não é à toa que a recomendação está aí. Coloca outra tradução aí, o Samuel, por favor. Vamos, olha só, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio. Aleluia. Fervor vem de ferver, irmãos. Quando é que, por exemplo, a água está fervendo? Quando ela está fria ou quando ela chega a uma temperatura, né? A fervura da água é resultado do grande calor, do aquecimento que está vindo sobre ela. Então ela ferve. Ela ferve. E o texto nos orienta que servir a Deus, servir o Senhor com o coração fervendo. Alguém pode dizer amém? Amém. Livre da frieza que tanto tem tentado sondar a gente, nos fazer perder o ânimo com as coisas de Deus, nos fazer perder a alegria de servir ao Senhor, fazer com que percamos o prazer de estar na presença dEle e passemos a ter mais prazer em outras coisas. Em Filipenses capítulo 1, versículo de número 9, o Paulo, ele disse o seguinte: ao invés de deixar o amor esfriar, irmãos, ou diminuir, ao invés de deixar o amor ser reduzido, o Paulo ele orou o seguinte, ele disse assim: e peço isto, que o vosso amor esfrie, diminua? Não, que o vosso amor faça o que, igreja? Aumente. De que maneira? Mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Diga glória a Deus. Eu quero que o amor de vocês cresça, aumente, amplie-se. Eu não quero que o amor de vocês esfrie. Essa é a oração de Paulo. Paulo sabia muito bem, irmãos, de que todos estavam sujeitos a ter essa experiência. E se não tivermos cuidado, pode ser a gente. Isso você não tenha dúvidas. Se eu não tiver cuidado, eu serei possivelmente um futuro crente frio, pastor frio. Me guarda, Senhor, guarda no meu coração, que o meu amor aumente mais e mais. Quantos querem isso? Diga aleluia. Não, diga aleluia. Eu quero isso sobre a minha vida, irmãos. Eu gostaria de citar aqui um exemplo que vai concluir aqui a nossa mensagem. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos finalizar aqui. Eu queria que você prestasse atenção no que vai ser lido agora. Eu gostaria também que você pensasse muito sobre isso, refletisse bastante. Por favor. No capítulo 3 de Apocalipse, no versículo de número 15, está escrito: eu sei as tuas obras, que não és nem frio e nem és quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Olhe para mim. Algo interessante sobre essa igreja, irmãos, a igreja de Laodiceia. Vamos falar mais precisamente da cidade de Laodiceia. Laodiceia, acredita-se que era uma cidade onde o abastecimento de água dela não existia, ela não tinha um abastecimento próprio de água. E de onde que vinha a água desse povo, pastor? Eles eram abastecidos, eles precisavam
que as suas águas, ou que as águas que eles, usufruíam, que eles usavam, elas vinham canalizadas de duas fontes diferentes. Uma dessas fontes eram das montanhas de Colosso, onde as águas elas eram consideradas como águas geladas, águas frias, e era uma das fontes da qual era canalizada essa água para chegar até Laodiceia. E a outra fonte eram das águas quentes de Hierápolis, ou seja, ela era abastecida por essas águas que vinham das montanhas de Colossos e também das águas quentes que vinham de Hierápolis. E eles então recebiam dessas duas águas. E quando chegava uma água fria, gelada de um lado e uma água quente de outro lado, essa água chegava em Laodiceia e ela estava no estado intermediário. Nenhuma. Você sabe que nós aprendemos com isso? Que nós não podemos beber de duas fontes, irmãos. Que nós não podemos nos alimentar de duas fontes. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Ou nós servimos a Deus ou nós não servimos. Mas muitos querem estar na igreja no domingo, ou outro dia da semana, e outros dias querem estar no mundo. Querem beber de uma água límpida, pura e saudável, mas também quer beber da água de esgoto do mundo. Quer se alimentar do que é saudável, do que é bom, mas não quer deixar de se alimentar do que não presta, do que é lixo, do que é do diabo. Resultado, é uma condição de, irmãos, indiferença. É uma condição onde Deus, Ele deixou claro, e Ele disse, olha, quem dera, era como se Deus dissesse, eu preferia que vocês fossem frios de uma vez, assumidos. Não que essa seja a melhor das opções, mas Deus falou, olha, seria melhor. Quem dera que vocês fossem ou frio ou quente. Seria melhor que você seja um desviado assumido, pastor, não fala um negócio desse, do que eu ser um crente que fica, irmãos, no meio termo e não decida a minha vida em relação ao que eu quero. Um dia eu quero Deus, um dia eu quero o mundo, um dia eu quero servir a Deus, um dia eu não quero. Isso não é uma palavra para encorajar ninguém, então eu vou para o mundo, então já que é melhor, Deus prefere que eu fique lá do que eu fique morto, então eu vou. Não, eu tenho que ser aquecido, tenho que ser fervoroso. Eu não posso estar entre os frios e entre os mornos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu só estou te mostrando, te explicando que a condição de um morno, de um indiferente, é pior do que de um frio assumido. Não, eu só estou desviado mesmo. Eu estou frio, eu não quero mais saber, eu estou desanimado. E essa questão de Deus dizer que vai vomitar, irmãos, é porque para Deus é algo que não dá para engolir. É algo que não dá, que não desce, sabe? Já comeu algo que você vomitou, é tão ruim que você vomitou. Então, aos olhos de Deus, o que um crente morno produz é algo que em Deus gera repulsa, gera ânsia de vômito. Meu Deus, é algo indigerível. Mas eu não quero que nós estejamos nessa condição. Eu não quero que você esteja nessa condição. Pare de beber de duas fontes. Se alimente do que é santo, se alimente do que é puro, se envolva com coisas do alto, se envolva com coisas de cima. Caso contrário, a condição dos que não atentam para essa verdade é a de estar nesse estado, no qual Deus falou, olha, e o pior é que eles achavam que estavam bem. E Deus diz, eu conheço vocês, eu sei as obras de vocês pensam que me enganam. Não, ninguém melhor do que Deus para saber o nosso respeito. Você acha que está bem? Se avalie se está mesmo. Porque tem gente que acha que é rica. Eles achavam que eram ricos. O Senhor falou que vocês são pobres. Eles achavam que estavam muito bem vestidos. Não, a gente estava rico. A indiferença
ela faz isso. A indiferença, ela nos faz nos sentir bem. A indiferença faz o corpo se rolar na lama, achando que está bem, achando que é maravilhoso, mas ele está sujo. Mas nessa noite o Senhor quer nos limpar, irmãos, e nos dar a oportunidade de vencermos a indiferença e sermos aquecidos pelo Seu Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu li um versículo hoje, eu quero ler ele. Não estava aqui na mensagem não, mas eu quero ler esse texto com vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo, não sei qual capítulo, meu Deus, é porque não está nessa Bíblia. Isaías, eu acho que é o capítulo 33. É isso. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Isaías capítulo 33. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aqui, diga aleluia. Glória a Deus. Leia comigo o versículo de número 15, que diz assim: o que anda em justiça, o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão teu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Aleluia. Oh, irmãos, é preciso nós tomarmos uma firme decisão, que é a de bebermos da única fonte, que é Jesus, e rejeitar qualquer outra fonte. Se você se alimenta só das coisas de Deus, você vai ser aquecido pelo fogo do Espírito. A chama dele arderá continuamente no seu coração, e você vai servindo com fervor. Agora, se você continua se alimentando de outras fontes, você vai continuar sendo morno. E não é o que Deus quer para nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Por favor, feche os seus olhos. Aleluia. O que aconteceu com o fogo? Você está diante do Senhor, igreja. O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber. Eu quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. Foram as distrações que me afastaram. Foram as coisas boas, foram as coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o seu fogo, mas o melhor é o seu fogo, o melhor é o seu toque, Jesus. Oh, mas o melhor é o seu fogo, Senhor, mas o melhor é o seu fogo, o melhor é o seu toque, Jesus. Foram as distrações que me afastaram, foram as distrações que me afastaram, foram as coisas boas que apagaram, foram as coisas boas que apagaram. Hoje é que me vencer a diferença, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, aleluia. Mas o melhor